Com relação à força, a produção da força exige a ação de um corpo contra o outro. A força pode ser de movimentos amplos, né, de empurrar, de compressão e de puxar, representada por um vetor, e essa grandeza é dotada de direção e magnitude. A gente vai ver isso, tá? Olha que interessante, eu vi esse negócio de empurrar, de puxar. O músculo, ele só puxa o segmento, ele não empurra, tá? Então, assim, isso cria-se uma confusão em decorrente desse tipo de análise, tá? Então, eu falo assim, a gente tem os movimentos básicos, que é empurrar, puxar, sentar e levantar. Eu falo assim, mas você falou que o músculo só puxa, ele não empurra? Como é que a gente pode entender isso, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma puxada, o músculo, ele só puxa, então ele está flexionando, ele está trazendo o segmento do braço, está trazendo o segmento do húmero com relação ao corpo, tá? Então, por exemplo, o peitoral maior, ele ajuda a fazer na adução do húmero, quando ele está estendido, quando ele está com o braço aduzido, ele ajuda nesse processo de trazer aqui, ele está, na verdade, na máxima flexão aqui, tá? Ele ajuda a trazer no sentido da adução até 90 graus. Quando ele fica na linha da inserção dele, ele não empurra para baixo. Tá? Então ele só puxa, o peitoral ajuda a puxar meu húmero até a linha da inserção dele. Daqui para baixo, ele não tem capacidade de fazer movimento. Tá? Então o peitoral, ele ajuda a fazer. Por isso que a gente fala assim, o peitoral maior é um músculo que ele tanto flexor, como ele ajuda na extensão. Ele tem essa capacidade. Então ele é um músculo que ele faz a flexão de ombros, e quando o ombro está de 180 graus, ele traz até onde? Até 90. Tá? Haja vista, a gente tem um exercício que trabalha de forma específica essa ação na extensão, que é o pullover, né? O pullover, quando está aqui, ele para. Quando eu estou alinhado o ombro a 90 graus, o peitoral não ajuda a jogar para baixo aqui, não ajuda não empurra, né? Ele só puxa. Então o que acontece? Quem que trabalha daqui para cá? Se eu tivesse uma ação continuada, os dorsais, tá? Então, porque eles ajudam ainda a tracionar para fazer uma extensão maior, né? Por isso que a gente fala assim, o pullover é para peito, o pull down é para costas. Mas não é o mesmo movimento articular? Mas é angulação, né? Geralmente quando a gente faz o pull down, a gente vai daqui para cá, né? E o pullover a gente faz na máxima extensão para o movimento neutro, tá? Então a gente tem essa diferenciação desses casos. E no gesto de empurrar, quando eu estou empurrando, estou fazendo um desenvolvimento. Na verdade, estou fazendo o quê? Um encurtamento, está puxando aqui, e como resultante dessas puxadas, eu estou fazendo um gesto de empurrar. Tá? O músculo, não confunda o gesto com esses encurtamentos que vão resultar nesses movimentos maiores aí. A massa corresponde à quantidade de matéria que contém um corpo, tá? Aquela questão do peso versus a massa, né? Que o peso conta em relação à força gravitacional, né? Associada no seu cálculo. Inércia, interessante, é a capacidade da matéria de variação de movimento, né? Um corpo tem uma tendência a permanecer parado, o corpo parado tem a tendência de permanecer parado, até que uma força de sentido contrário e maior magnitude seja implicada contra ele, né? Ou de permanecer o movimento também relacionada a essa questão. Ora, e o torque, né? O torque é a tendência de movimento de rotação. E para o torque, para existir torque, eu preciso de distância de aplicação de força de um eixo específico. Isso que é importante. O torque é tendência ao movimento de rotação. Quando eu tenho uma força aplicada ao eixo, eu não tenho torque. Eu preciso ter uma distância do eixo para ter uma tendência de movimento de rotação. Vamos explicar essa questão, tá? Torque, eu tenho movimentos rotacionais, movimentos angulares, movimentos que eu consigo observar descrevendo uma trajetória no espaço. Tá? Já vamos nesse contexto aí. E atrito, né? É uma força entre duas superfícies que tende a impedir o movimento de uma superfície sobre a outra.
E a gente tem alguns exercícios que a gente pode quebrar o atrito. Por exemplo, né? A gente quer educar uma passada, um afundo. A gente pode pegar uma toalhinha e fazer uma superfície mais que deslize para eu ensinar a fazer o afundo. Ou para fazer um agachamento lateral, para fazer uma abdução de forma ativa, associada ao gesto de agachamento. Pode colocar tem umas próprias plataformas que quebram atrito, um slide, né? uma toalhinha num piso que se você tem uma condição melhor ali, né? A força do atrito, por exemplo, ela é uma das forças que são levadas em consideração quando a gente faz uma análise de uma elevação pélvica também. Tá? Por quê? Porque isso, com relação à força do atrito, vai auxiliar muito no torque da elevação pélvica do quadríceps. E você pode fazer exclusivamente uma elevação pélvica com quadríceps, dependendo do quê? Da sua economia energética e dependendo do seu grau de fraqueza glútea. Por isso que é interessante para as pessoas esse processo progressivo de você exigir, né, ensinar a contração muscular, antes de colocar, às vezes, num exercício propriamente dito, e esperar que o mesmo faça milagre e sem a pessoa se fortaleça num padrão já disfuncional por conta de precocemente ter colocado uma demanda excessiva que a pessoa não consegue cumprir. Tá? Então, vamos só para mostrar, Luciano. E é mais fazer uma ponte no solo, fica de barriga para cima mesmo. Pode ser ou virado para mim, assim, os pés virados para mim. Olha que interessante, né? Ela está fazendo uma ponte, volta. O interessante, né? Essa é uma das primeiras posições para fazer, para ensinar, por exemplo, fazer uma elevação pélvica. Até penso, falo para ela assim, ó, abre os braços. Por que eu faço braço? Eu estou aumentando as áreas de contato do corpo dela com relação ao solo. Eu estou aumentando a base de sustentação dela. Ou seja, tá? Ela não vai precisar ter uma eficiência, uma condição, exigência muscular para estabilização tão grande. Então eu poupo, deixo mais fácil para ela para mobilizar aquilo que eu quero. Por isso que eu levei bem o braço, os glúteos eles vão estar atenuados no seu quesito de função de estabilização. Tá? Eu ensino para ela, ó, contrai os glúteos e volta. Sobe como se o glúteo estivesse empurrando o seu quadril para cima. Tá? Essa é a contração. Tá? Coloca uma das grandes questões que eu falei da cadeia cinemática, que está associado à questão do ganho de força, e principalmente quando a gente pensa em musculação, que está bem ligado com aquilo que eu comentei, é a questão do foco interno. O que é o foco interno? A musculação que a gente vai fazer, eu quero contrair o músculo para fazer movimento. Tá? Eu quero que eu faça uma rosca direta a partir da contração dos meus flexores de cotovelo. Aqui eu quero que ela suba por conta do quê? De uma extensão de quadril. O quadril se estenda. Está flexionado, olha o ângulo do quadril e o tronco do membro inferior. E estou abrindo, né? Estou fazendo uma extensão de quadril. E quero a partir dos glúteos, tá? Isso é foco interno, a contração que você leve, tá? Beleza. Se eu colocar muita carga, lembra, ele vai subir, vai contrair que o músculo que for para, tipo assim, como se fosse um powerlifter mesmo. Por isso tem dosado, tem que ser pouca carga nos períodos iniciais, principalmente quando você quer conectar, né, essa ação muscular de forma precisa a trabalhar músculos específicos, tá? Então aqui, só num caráter de progressão, isso de base de sustentação, vamos falar também. Se eu quero dificultar a vida dela no mesmo exercício, sem fazer muito malabarismo, eu peço para ela, cruza os braços na altura do ombro e sobe. Já está mais difícil. Tá? Por quê? Porque diminuir a base de sustentação. Tá? Então, se eu quiser dificultar, leva um pé. É isso. Aí, ó, vai ser, ó, eu faria, né, progressivamente, abre de novo, mais fácil, mais difícil, fechando. Tá? Para ela fazer, ela vai ter que ter um controle mais difícil nessa questão. Beleza. O que é a força de atrito? Olha que interessante. Se eu colocar aqui, fechar uma cadeia com o pé dela, eu falo assim, ó, estende o joelho. Pode chutar, ó, ela estende o joelho, ela sobe só com a extensão do joelho. É que a extremidade está fixa. Vai mover meu pé? Não. Vai mover o quadril.
Então ela está fazendo estritamente a elevação pélvica com o quadríceps. Tá? E dependendo da força atrito e da consciência corporal, por isso que a gente não pode pular etapas. Ela faz só como motor primário a extensão dos joelhos para elevar o quadril e contribuir na execução do movimento. Tá? E tem várias máquinas que, dependendo da angulação da plataforma do pé, a pessoa sobe como se estivesse no leg press. Ela faz força de empurrar a máquina com os pés e sobe, e o quadril sobe como consequência, e não como a causa, não como o motivo principal que a gente quer fazer esse exercício. Tá? Então, por isso que é interessante ter essa consciência para evitar esses componentes que podem mascarar algumas condições que o indivíduo próprio apresenta. Tá?